Vamos lá, e aí galera, tudo bem? Tudo de ordem? Deixa eu arrumar aqui direitinho, pera aí, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se tá tudo bem agora. Estão me enxergando direitinho, tudo em ordem? Vamos aqui arrumar, tudo em ordem aqui, vamos ver. Galera de Goiás já tá presente, Criciúma, Picos, Piauí, São Luís, estão me enxergando direitinho ou não? Mossoró, Rio Grande do Norte, Paraíba, Belém, todo mundo enxergando direitinho, vamos lá. Estão me ouvindo bem e também estão enxergando direitinho o vídeo. Tá aqui, ó, muita gente presente, já estamos batendo, olha só que interessante, estamos batendo 1000 pessoas ao vivo. Em poucos segundos, estamos quase batendo 1000 pessoas ao vivo. Olha que interessante, 880, 890, vai querer 900 pessoas, ó. 890, nossa, a gente já passou, 903, 910, vamos embora, vamos até 1000 pessoas, tudo ok, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de disciplina, concurso, disciplina nos seus estudos para o AB, disciplina nos seus estudos para a preparação de concursos públicos, etc. Cadê o coraçãozinho? Importante. Coraçãozinho importante. Eu vou esperar vocês mais um pouquinho aí. Olha, coraçãozinho sempre. Cadê os corações? Coraçãozinho sempre. Será que travou ou não? Travou? Deixa eu ver se o coraçãozinho travou. Não travou? Legal, legal. Ô, Rogério, acho que passei no concurso domingo, fiz a prova, devo a você, obrigado, como é bom ouvir isso. Rio Verde, Mato Grosso, estamos chegando a 1000 pessoas. Então vamos fazer uma coisa, ó, deixa chegar a 1000 pessoas aqui, 900, 1000 pessoas, pronto. Agora eu vou pedir o seguinte, agora só coraçãozinho e vamos parar mensagem. Só coração, cadê o coração? Isso. Agora as mensagens, galera de Porto Alegre, São Paulo, Caruaru. Vamos lá, vamos parando as mensagens para a gente conversar um pouco sem travar o vídeo, Eu fiz até aqui uma anotação a respeito de tudo o que eu não posso deixar de conversar com vocês no dia de hoje. Então vamos lá, vamos parando as mensagens, vamos prestar atenção, sempre no coraçãozinho, aí teclando o coraçãozinho. Alguns estão falando, Rogério caiu, travou. Enquanto tem coraçãozinho, não caiu, não travou, eu vou continuar falando. Muitas vezes caiu, travou na sua conexão, na minha não, tá? Então o que manda aqui é exatamente essa quantidade de coraçãozinho. Parou o coraçãozinho, eu vou falar, opa, travou o vídeo, aí eu paro o vídeo. Aí eu vejo o que eu faço. Se o coraçãozinho tá bombando, eu continuo falando, tá ok? Então eu vou pedir para que vocês não mandem mensagem de que tá travando, de que caiu, etc. Não mandem essas mensagens. Porque enquanto tem coração, não travou para mim, não caiu para mim. Vocês assistam reprise mais tarde, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho a respeito de disciplina. Eu até conversava com a minha analista de promotoria. Na minha opinião, a palavra mais importante, a palavra-chave para quem está se preparando para concurso público, para quem está estudando para o OAB, a palavra-chave é exatamente disciplina. Eu vou dar aqui um testemunho pessoal. Eu entendo que o que mais concorreu para que eu fosse aprovado rapidamente num concurso público para o MP de São Paulo foi exatamente a disciplina. Vejam, não sou gênio, não sou mega inteligente, não sou uma pessoa que tem facilidade em muitas matérias que são cobradas no edital. Eu tenho dificuldade em guardar aquilo que eu estou lendo. Eu, na hora de escrever, fico inseguro. Você está se identificando? Então, não sou gênio, não sou mega inteligente. Muitas matérias, tributário, processo civil, etc., eu tenho dificuldade. Eu, quando leio, nem sempre eu acabo retendo como eu gostaria. Depois que eu leio, eu também esqueço rapidamente. E na hora de escrever, eu ficava bastante inseguro com aquilo que eu estava escrevendo. Você se identificou? Pois é, eu era assim. Agora, apesar de todos esses, entre aspas, pontos negativos, eu tinha uma coisa chamada disciplina. Eu tinha uma disciplina e nesse aspecto eu não vou ficar aqui com falsa modéstia. Eu tinha disciplina. O pessoal colocando que alívio ouvir isso, e é verdade, eu tinha todos esses pontos negativos que vocês têm, mas eu tinha disciplina. Eu tinha força de vontade,
Eu sabia o que eu queria ser promotor de justiça no estado de São Paulo. Olha, não importa o quanto isso iria me custar, eu já sabia que eu queria ser promotor de justiça no estado de São Paulo e ponto. A partir daí, eu coloquei na minha vida a chamada disciplina. E o que significa disciplina, Rogério? Disciplina significa uma coisa neurótica, etc. Não. Disciplina significa você dar conta daquilo que você se predispôs a fazer na semana, no mês, no trimestre, no semestre, no ano. Eu tinha um programa de estudo e cada um tem o seu, cada um se adapta melhor a um programa. Já vou comentar isso daqui a pouquinho. Eu tinha o meu programa de estudo e aquele meu programa de estudos eu seguia fielmente, com todas as dificuldades que eu comentei com vocês. Com todas as dificuldades. Dificuldade na leitura, dificuldade na compreensão, dificuldade na memorização, dificuldade na escrita, mas eu obedecia rigorosamente o meu programa de estudo. Compreenderam? Olha só que interessante. Quando eu falo que eu cumpria rigorosamente o meu programa de estudo, isso não significa que eu, por exemplo, não tinha dias que me dava vontade de não estudar. Eu lembro direitinho que o pior dia para eu estudar, não sei vocês, mas o pior dia para eu estudar era quarta-feira. Esse era um dia complicado para mim. Por incrível que pareça, a quarta-feira era o dia que eu menos tinha vontade de estudar. Rogério, e você quando tinha esse sentimento, quando você não estava animado para estudar na quarta-feira, o que você fazia? Eu tentava estudar. Agora, eu não nego que algumas quartas-feiras, eu percebendo que o estudo não estava rendendo, eu abri a mão. Por quê? Porque quando eu falo em estudar, significa ter certeza de que aquilo que você está lendo está fazendo parte de um aprendizado e não é simplesmente cronometrar o tempo que você olha para uma página. Estudar não é ler. Estudar não é passar da página 5 para a página 6, da página 6 para a página 7. Estudar é só passar da página 5 para a página 6, é só passar da página 6 para a página 7, quando cada uma das páginas já estiverem compreendidas. Enquanto você não compreender aquela página, você não muda o assunto. Você fica lá. Vai atrás de pesquisa, liga para alguém. Eu não vou mudar essa página enquanto eu não entender tudo que está aqui. Veja, se eu vou lembrar do que eu estudei, é diferente. Se eu vou lembrar de tudo isso, é diferente. Mas que eu só vou mudar a página, eu só vou mudar depois que eu entendi tudo. Compreendeu? Joia. Então, isso é disciplina. Agora, disciplina é chegar o mais próximo daquilo que você se predispôs a realizar na semana. Com aquelas fraquezas que são comuns a nós, seres humanos que estamos estudando. A fraqueza da minha quarta-feira, que às vezes eu realmente não estudava, porque eu sentia que ficar ali, mudando a página, eu estava me enganando. Eu ia naquele dia fingir que eu estudei 20 páginas, quando na verdade, se alguém me perguntasse alguma coisa dessas 20 páginas, é como se eu não tivesse lido. Então eu prefiro descansar. Às vezes pode ser um sinal, pode ser o teu corpo pedindo um tempo. Eu tenho um tio que é médico e ele dizia o seguinte: Rogério, nós temos aqui um cérebro, não um computador. Às vezes ele está dando um sinal de que você tem que, calma, descansa um pouco. E esse descanso, depois eu fui perceber. Aliás, eu queria hoje, né? Eu fico imaginando eu prestar concurso público hoje, depois de tudo que eu passei e com a experiência que eu tenho hoje. Acho que ia ser bem legal. Porque eu não mais ia ter aquele peso na consciência de não estudar no dia que não está rendendo. Eu ia interpretar aquilo como um sinal e perceber que no dia seguinte eu ia render bem mais do que se eu estivesse forçando, gerando estresse, etc. Tá? Então, quando eu falo disciplina, repito, é ser o mais próximo daquilo que você entende ser perfeito. 100% você não vai conseguir. E entender que aqueles momentos de fraqueza, de desânimo, de estresse, etc., fazem parte do processo.
processo. Ninguém passa em concurso público, olha o que eu vou falar para vocês, ó. Ninguém passa em concurso público curtindo o momento. Ninguém passa em concurso. Ai, eu adorei, foi muito, a experiência foi ótima, passei em concurso público, tá aqui. Não. Todo mundo que passa em concurso público vai lembrar de um momento muito difícil da sua vida. Mas é um momento importante para você alcançar o seu objetivo, e é esse momento importante que vai mostrar para você que tudo vale a pena. Compreendeu? Então vamos prosseguir aqui, ó. Rogério, quando você fala em disciplina, como é que fica a concentração? Muitos me perguntando concentração. Eu não consigo me concentrar. Muitas vezes, a falta de concentração tem a ver ou com o método de estudos que você está utilizando. Por isso que eu passei no outro vídeo aquele método que eu utilizei. Estou perguntando, você passou de primeira no MP? Sim, foi o primeiro concurso que eu prestei, eu passei. E por quê? Porque na minha época não tinha quarentena, não tinha que esperar 3 anos. Já vou comentar isso, preste atenção. Preste atenção, ó. Então, concentração. Às vezes, você não está atingindo o grau ideal de concentração por conta do método de estudos. Por isso que eu passei aquele método de estudos que deu muito certo para mim. Deu muito certo para mim. Compreendeu? Agora preste atenção. Eu me preparei em torno de 1 ano e 4 meses com aquele método. Isso foi importante. Eu fiquei concentrado naquele método. Agora, se você não está conseguindo se concentrar, pensa se essa falta de concentração não tem a ver com o seu método. Aqueles que ficam fazendo resumo, pode o resumo ser uma forma de você ficar mais concentrado, e é válido. Ou então, aquele que fica fazendo o resumo pode perceber que depois o estudo é algo extremamente monótono e que não está te permitindo concentrar. Você está sendo simplesmente um intermediário entre o que está no seu livro e o que vai para o seu caderno, sem você ser um coautor nesse processo de aprendizado. Tá ok? Então, às vezes, repito, a falta de concentração pode estar relacionada ao método de estudos. Se você tem um método e ele está te ajudando, etc., mantenha esse método. Se você percebe que esse método não está colaborando na sua concentração, muda o método. Muda o método. Agora veja, olha que interessante. A concentração também pode estar diretamente relacionada à matéria que você está estudando. Eu lembro que tinha matérias que eu me concentrava mais, tinha matéria que eu me concentrava menos. Isso é natural. A matéria que você mais gosta, você se concentra mais. A matéria que você menos gosta ou tem mais dificuldade, você às vezes se concentra menos. Então, como é que eu fiz? Veja, eu falei que eu ia ser um testemunho da minha época de concurseiro. O que eu fazia? Aqui confesso até uma outra fraqueza minha. Eu não gosto de ler muito tempo. Olha só, vou responder as perguntas de vocês, preste atenção. Eu vou responder as perguntas de vocês, preste atenção. Até porque todos que estão fazendo as perguntas, estão fazendo perguntas que eu já anotei aqui, ó. Eu já tenho um papelzinho com várias perguntas de vocês e eu estou percebendo que elas se repetem. Então preste atenção. Como nós estamos com quase 1.500 pessoas ao vivo, é mais importante você prestar atenção e eu vou responder com certeza a sua pergunta, ó. Então, como é que eu fiz? Eu estava confessando a minha fraqueza, que eu não consigo ler por muito tempo o mesmo assunto. Eu fico enjoado e me desconcentro, sim. Então, por exemplo, se eu tenho que estudar, mesmo que seja penal, mais que 2 horas, eu me desconcentro, eu enjoo do que eu estou lendo. É uma fraqueza minha. É uma fraqueza minha. Tá? Tem gente que fala, Rogério, eu adoro estudar 8 horas a mesma matéria. Ótimo, isso te deixa concentrado? Legal. Agora eu pergunto, será que estudar às 8 horas a mesma matéria, você vai ter a mesma concentração quando estudar uma matéria que você não gosta? Então veja, como tenho dificuldades em ficar com a concentração retida no mesmo assunto por mais de 2 horas, eu estudava mais de uma matéria por dia. Eu tinha um calendário semanal que eu sabia exatamente o que eu tinha que estudar durante a semana. Eu estudava 2 matérias de manhã, estudava uma matéria à tarde, fazia um curso preparatório à noite,
durante um certo tempo, depois eu parei até de fazer o curso preparatório, porque ele fechou. Agora, na minha época não tinha cursos online, na minha época não tinha cursos que eu pudesse assistir em casa, não tinha isso. Também já vou comentar, preste atenção. Então eu tinha direitinho aquele calendário da semana, eu já sabia o que eu ia estudar. Eu já sabia o que eu ia estudar na segunda de manhã, na segunda no final da manhã, já sabia o que eu ia estudar na segunda à tarde, já tinha o meu calendário dividido por matérias e de acordo com a importância de cada uma, com base no meu edital. Então, é claro que naquela minha semana eu estudava mais penal, processo penal, interesses difusos e coletivos, porque eu queria Ministério Público. Então, naquela repartição de matérias durante a semana, eu dava mais ênfase para penal, processo penal, interesse difuso e coletivo, mas não esquecia as outras. Eu estudava duas, três, 4 matérias por dia. O meu jeito, era o meu jeito de estudar. Eu não trabalhava. Já vou falar para quem trabalha. Então eu estudava 3 matérias por dia. E com isso, quando eu estava começando a enjoar da matéria, depois de 2 horas, quando eu estava começando a enjoar da matéria, eu já pulava para outro assunto. E com isso me dava um novo ânimo, né? Acabava me dando um novo ânimo, até me permitindo retomar eventual concentração que eu estava perdendo lendo a matéria anterior. Compreenderam? Agora, esse método fui eu que apliquei, eu apliquei no meu estudo, Tem alunos que falam para mim, Rogério, eu prefiro estudar uma matéria por dia. Ótimo, você está concentrado? Você está conseguindo se concentrar tanto na matéria que mais gosta quanto que na menos gosta? Não estou. Então veja que pode estar acontecendo algum problema. Olha, nada impede você mesclar. A matéria que você mais gosta, você dá um gás naquele dia e toca 8 horas, 6 horas, 4 horas a matéria que você mais gosta. A matéria que você menos gosta te traz uma falta de concentração, talvez seja melhor essa matéria você intercalar com outras. Entendeu? Talvez você estudar menos horas num só dia para não ficar um estudo, às vezes, não eficiente, porque quando você perde a concentração, você só está passando os olhos nas páginas. Então, olha, vai de acordo com cada um. É muito possível e até interessante você mesclar a matéria que você mais gosta, você estuda mais tempo, você acaba esgotando rapidamente essa matéria e com aquele meu critério, com aquele meu método, você já tem o seu caderno de questões pronto. E a matéria que você menos gosta, ou as matérias que você menos gosta, você acaba mesclando talvez no mesmo dia. Vai demorar um pouquinho mais para você acabar o caderno de questões dessas matérias, mas pelo menos o caderno de questões vai estar perfeito, vai ser um sucesso. Compreendeu? Bom, Rogério, cursinho é importante? Veja, eu acho que nos dias de hoje, um bom curso preparatório para concurso é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos uma constante alteração legislativa e os livros de doutrina nem sempre acompanham essa alteração. O cursinho está sempre acompanhando. Nós mesmos, lá no CERS, cursos online, quando temos atualizações, sempre disponibilizamos atualizações. Isso é muito importante. Nós vivemos uma enxurrada de novas súmulas, os tribunais superiores não se entendendo. O curso preparatório é importante para formatar todas as novidades e tornar tudo isso muito mais palpável para vocês. Vocês vão conseguir engolir melhor essas mudanças, porque nós vamos triturá-las. Nós vamos deixar tudo mastigadinho. Tá ok? Então, eu acho o curso preparatório, seja um curso que antecede aquele estudo firme teu, ou concomitante, ou superveniente, eu acho importante nos dias de hoje. Sabe aquele assunto? Ou aquela matéria que você não adianta, não anda, sozinho não vai? O curso preparatório, você vai perceber que vai. Eu te dou um exemplo. Professor Juan, nós temos um professor de empresarial excepcional, o professor Juan. Um dos melhores professores de empresarial que o Brasil tem. Quando você estuda empresarial em casa é uma coisa. Quando você assiste a aula do professor Juan é outra. Quem acompanha o Periscope do Juan sabe o que eu estou falando. Maneira didática como ele explica assuntos densos do direito empresarial. Então,
Muitos me perguntaram, devo fazer o cursinho ou não? Eu acho importante. Não você fazer anos cursinho. Não. Você sabe a medida certa. Você já tem o material suficiente. Você já pegou o jeitão de se atualizando, etc. Já entendeu aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Percebeu que é o momento de sedimentar tudo isso? Aí para. Aí vai estudar. Aí não adianta fazer cursinho. Compreendeu? Me perguntaram, Rogério, e a revisão? Como é que eu posso fazer a revisão? Bom, se você adotar aquele método que eu expliquei no outro vídeo, ou seja, transformar cada página do livro, das 8 principais matérias, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário, se você transformar cada página em 2, 3 ou 4 perguntas, tá? Vai depender da página, vai depender do conteúdo da página. A tendência é você, antes de ler novamente aquela matéria, você estudou penal hoje. Você vai estudar penal amanhã também. Antes de você estudar o penal do dia seguinte, veja o que você estudou no dia anterior, analisando aquelas perguntas que você construiu. Sabendo que são perguntas escritas, não se trata de prova objetiva, você vai redigir uma pergunta. No meu Facebook, no meu Instagram, até coloquei uma página do meu livro de penal, onde eu resumi uma página com 3 perguntas. Vão lá no Instagram, vão lá no Facebook, no Twitter, vejam esse modelinho que eu coloquei. No dia X, você vai rever exatamente o que você estudou no dia anterior. Tá ok? Você vai... O pessoal, Rogério, sempre faço isso, mas parece que não rende. Você tem que ter limite. Você não vai estudar penal no 5º dia e ficar revendo o 1º, 2º, 3º e 4º. Não, no 5º dia de penal você vai rever o 4º e o 3º, por meio das perguntas. É uma revisão muito rápida, porque você só vai parar na pergunta que você não sabe a resposta. É só essa que te obriga a ir lá na página respectiva e ler a resposta. Tá ok? Joia? Tem gente que fala, Rogério, esse método não dá pra mim. Tudo bem. Se esse método não dá para você, procure o seu método. Eu repito, não se trata de impor um método, eu estou sugerindo. E é muito importante você perceber se esse método adianta ou não para você. Isso é muito importante, já é um bom começo. Então a revisão, ela consiste exatamente nisso. Se eu vou estudar os capítulos, hoje eu vou estudar os capítulos 3 e 4 do direito penal, eu tenho que rever o que eu estudei no dia anterior, talvez os capítulos 1 e 2. Entendeu isso? Joia? Fácil. Então, a revisão é nesse sentido. A revisão é muito importante porque você não perde contato com o conteúdo. Esse é o problema de quem quer estudar uma matéria por vez. Ah, Rogério, primeiro eu estudo penal, depois eu estudo processo penal. A hora que você percebe, você fica às vezes 4, 5, 6 meses sem ter contato com uma matéria. Entendeu? Então eu não gosto de uma matéria só, esgotar essa matéria. Por quê? Porque você fica muito tempo sem contato com as matérias. Eu gosto sempre de estar em contato com as várias matérias. E é interessante quando você mantém esse calendário com as matérias navegando pelos dias da semana, você vai perceber que elas se encontram em muitos momentos. Não raras vezes você vai estudar uma coisa administrativa e fala, nossa, eu estudei semana passada isso aqui de constitucional. Tem tudo a ver, eu vi isso em constitucional, deixa eu ver outra vez. Tá muito legal, é muito jóia. Me perguntaram, devo estudar jurisprudência? Devo estudar jurisprudência? Claro, lógico que tem que estudar jurisprudência. Como? Eu sempre digo que é interessante você estudar para um livro de doutrina acompanhado de uma legislação comentada, um código comentado, um código penal, um código de processo, um código civil, um código de processo civil, etc. Comentado. É sempre importante você estudar para uma legislação comentada. Isso é bom. E legislação comentada com jurisprudência. Com jurisprudência. Por quê? Porque você vai perceber a adequação dessa jurisprudência com o artigo de lei. Você está, num só momento, estudando para a primeira, segunda e terceira fase. Compreendeu? Então eu acho importante estudar jurisprudência, sim. Tem provas que ficam quase que exclusivamente em jurisprudência, chega até a ser irritante. E não fica muitas vezes com jurisprudência majoritária, não. Às vezes ela fica com a mais recente posição daquele tribunal, a mais recente decisão daquele tribunal, sem que aquela decisão seja a majoritária. Isso acontece muito, viu? O examinador... Em recente decisão, o STJ decidiu que, e nem sempre essa recente decisão espelha a posição da corte, tá ok?
Simulados. Rogério, você fazia simulados, etc? Fazia. No último vídeo eu expliquei que eu fazia simulados. Os simulados eram muito importantes. Por quê? Claro que eu não fazia simulado com 100 questões. Não, eu não ia ficar 4 horas no meu domingo, eu deixava domingos. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, 2 domingos não. Então, mas em princípio era no domingo que eu fazia simulados. E os simulados são muito importantes. Por que eles são importantes? Primeiro porque você já começa a perceber o jeitão de perguntar determinado assunto. Ah, tá. Então olha que interessante. É sempre essa pegadinha envolvendo arrependimento posterior que o concurso gosta de trabalhar. Nossa, sempre que o examinador pergunta arrependimento posterior, ele gosta de nos confundir com o recebimento e o oferecimento da denúncia. Já estou esperto. Então, os simulados são muito importantes para você começar a pensar com cabeça de examinador. Você vai entender no jeitão da coisa. Você fala, opa, estou entendendo essa coisa aqui. Já estou entendendo como é que eles fazem questões objetivas e como é que eles podem separar o joio do trigo nas questões objetivas. Depois, que não raras vezes, aquela quantidade de simulados que você vai fazer com provas anteriores, ou mesmo se você conseguir simulados inéditos, o importante é você perceber que nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. E isso significa o quê? Que aquela questão que você fez em casa achando que ela nunca mais ia aparecer na sua vida, vai aparecer na sua prova. Então, simulados muito importantes. Então, você entende o jeitão da prova, você começa a pensar com cabeça de examinador, tem muita chance daquela sua questão do simulado ser a questão da sua prova. Ainda que com uma ou outra mudança, ser a questão da sua prova. Agora vejam o que é importante. O que eu fazia no meu simulado? Eu gostava de cronometrar. Por que eu cronometrava? Eu queria saber depois, em média, quanto tempo eu gastei em cada questão. Quanto tempo eu gastei em cada questão. Então eu já sabia isso. Quanto tempo? Olha, eu estou demorando 4 minutos em média. No Ministério Público são 100 questões, 4 minutos, são 400 minutos. Opa, não dá. 400 minutos, eu não tenho tudo isso de prova, não tenho tudo isso. Eu só tenho 300 minutos. Eu não tenho tudo isso de tempo para fazer. Eu tenho 300, então eu tenho que fazer mais rápido. Então eu ia me condicionando. Tanto que nos últimos simulados, nos simulados mais próximos da minha prova, eu reduzi de 4 minutos e meio para 1 minuto e 40 segundos a minha média. E isso foi bom, porque quando eu acabei a minha primeira fase do MP, olha só que interessante, eu acabei a primeira fase do MP faltando 1 hora para entregar a prova. Até mais do que 1 hora. E o que isso me permitiu fazer? Reler aquelas questões que eu tinha mais dúvidas, quem sabe mudar um gabarito, etc. Eu consegui me debruçar na prova. E de 100 questões do MP, eu acertei 92. De 100 questões da primeira fase, eu acertei 92. Por quê? Porque eu já estava trabalhando simulados, eu já sabia direitinho como ler uma questão, eu já sabia até o critério, o critério que eu ia utilizar para fazer minha prova objetiva. Eu já sabia que eu ia pegar a prova e ler a prova inteira e já ir respondendo as questões mais fáceis. E depois que eu li a prova inteira e respondi as questões mais fáceis, eu já tinha mais ou menos 14, 15% da prova pronta. Aí o que eu fazia? Eu ia para a matéria que eu mais gostava. Aí eu detonava as matérias que eu mais gostava. A hora que eu via, eu já tinha 60%, 70% da prova pronta. Quando eu chegava nas matérias que eu menos gostava ou tinha mais dificuldade, eu dispunha de quase 3 horas de prova. Eu dispunha de quase 3 horas de prova para resolvê-las. Entendeu? Então não tem erro. Eu resolvo rapidamente as mais fáceis. Eu vou e depois resolvo as que eu mais gosto e tenho mais facilidades. Depois eu deixo o tempo que sobrou, e é tempo pra caramba, para resolver as matérias que eu menos gosto ou tenho mais dificuldade. Não tem como errar. Eu vou dedicar às vezes 2, 3 horas para 30 questões apenas. Vocês percebam que concurso público, eu encarei muito isso. Concurso público é uma luta. Você tem que se preparar para ela. Você não vê esses lutadores de MMA treinando, etc. Pode ver que eles treinam para todas as situações possíveis e imagináveis. Eles treinam desde daquelas situações em que eles estão por cima até as situações que eles estão por baixo.
Você tem que fazer isso. Você tem que ser um candidato completo. Você tem que estar preparado para as perguntas da primeira fase, segunda fase, prova oral. Você tem que se preparar para a primeira fase resolvendo questões de primeira fase. Você tem que se preparar para a segunda fase resolvendo questões de segunda fase. Fase oral, treinando simulado de fase oral. Você tem que treinar uma luta, você tem que treinar. Você não treina luta não lutando. Entendeu? Ninguém treina para uma luta não lutando. Você treina para a luta lutando. Ninguém vai participar de uma luta sem apanhar. Você apanha para participar da luta. Compreendeu? Então, eu fiz isso muito bem. Volto a falar da disciplina. Eu fiz isso muito bem. Eu tinha direitinho, pelo menos eu já tinha em mente exatamente tudo o que eu ia passar. Vou ter que passar por uma prova objetiva, vou ter que passar por uma prova escrita, vou ter que passar por uma fase oral, eu vou ter que me preparar para tudo isso. Não adianta eu me preparar para uma fase só. Não adianta eu me preparar só para a hora que eu estiver em cima e quando eu estiver embaixo. Como que eu saio dessa? Eu me preparar, eu queria, e pelo menos eu fiz isso, eu queria estar pronto para todas as situações possíveis e imagináveis. Todas as situações viesse aquilo que o examinador imaginasse, eu estava pronto. Eu podia até errar, mas eu não ia me surpreender. Eu já sabia que questões daquele nível iam aparecer. E questões que eventualmente eu errasse. Eu errei questões na primeira fase, aquelas questões, eu debrucei em cima e falei, nunca mais eu erro essas questões. Nunca mais. E algumas dessas questões que eu errei na primeira fase, o examinador recobrou essas questões na fase oral. E eu nunca mais errei essas questões. Pessoal, aquele que trabalha tem obviamente uma dificuldade a mais. Ele tem o trabalho, mas se você trabalha na área jurídica, está prestando concurso jurídico, você tem que transformar o seu trabalho também numa fonte de estudo. Você não pode ser, eu sou assistente de juiz, eu sou analista do Ministério Público, eu não sei o quê. Você tem que encarar que aquele seu dia a dia é também uma preparação para o seu concurso. Por exemplo, numa prova prática, ninguém bate você. Ninguém bate você. Você vai ter uma limitação de horário de estudo? Vai. Talvez você vá ter que entrar com fins de semana no seu calendário de estudo? Vai. Mas tudo bem, quando chegar numa segunda fase, você tem uma bagagem prática que poucos têm. E isso conta. Isso conta bastante. Compreenderam? Joia. Eu quero dizer que eu volto com outros vídeos. Eu quero gravar um vídeo para vocês a respeito de fase oral de concurso. Quero fazer só um vídeo a respeito de fase oral de concurso e também dizer que quando eu estudava para concurso, preste atenção agora, preste atenção, tá aparecendo aqui, travou não? Travou não, cadê? Não travou, não travou. Então preste atenção, acho muito importante vocês ouvirem o que eu vou falar agora. Às vezes eu escuto os alunos dizerem, Rogério, quando você estudava para concurso, era mais fácil, era mais difícil, era a mesma coisa. Eu não vou falar nem que era mais fácil, nem que era difícil. Preste atenção agora, todos. Não era nem mais fácil, nem mais difícil. Era diferente. Era diferente. Por quê? Eu tinha algumas facilidades, se a gente comparar com o que vocês vivem hoje. Mas eu tinha muitas dificuldades em relação aos instrumentos que vocês têm hoje. Então vamos rapidamente entender isso aqui. Vamos rapidamente entender isso aqui. Quando eu estudava para concurso, eu não tinha vasta bibliografia como tem hoje. Eu escrevi o meu manual de penal geral e meu manual de penal especial como eu gostaria que tivessem escrito quando eu estudava para concurso. Eu queria ter um livro de penal geral e um penal especial daquele modo, e não tinha. Eu tinha que estudar por volumes e volumes e volumes. Eu tinha que estudar por livros de constitucional extremamente densos. Livros de civil, volumes e volumes. Então eu não tinha uma gama, um leque de bibliografia. Eu era obrigado a estudar com aquilo que o mercado me dava. E estudar constitucional, por exemplo, por José Afonso da Silva, não é fácil não. Eu não tinha bibliografias para me ajudar com aquilo que o José Afonso da Silva era mais denso. Eli Lopes Meireles, etc. Ok? Então eu tinha esse ponto fraco, que era a quantidade de... Eu também não tinha isso que nós estamos tendo hoje. Olha só, eu estou ao vivo conversando com vocês. Eu não tinha isso. Eu conseguia jurisprudência indo no Ministério Público e pedindo para os promotores me darem jurisprudência que eles recebiam por correio. Eles recebiam jurisprudências impressas.
Não tinha informativos do Supremo, STJ, não tinha TV Justiça, não tinha redes sociais para me informarem de mudanças. Saiu uma lei nova, essa lei nova demorava 1 ano para entrar num livro de doutrina. Hoje sai uma lei nova, essa lei nova eu já comentei no meu Facebook, os professores já comentaram nas redes sociais, você já pode baixar muitas vezes a atualização pela internet. Então é um outro ponto negativo. Na minha época não tinha cursos online para assistir em casa. Tinha que ir para a capital, tinha que ir lá na capital, pagar uma fortuna, etc. Tal. Era ou não era mais difícil? Nesse aspecto. Agora, por outro lado, a minha concorrência não era tão acirrada como é hoje. Eu tinha 12, 15 mil candidatos? Tinha. Mas quantos candidatos na minha época se preparavam padrão ouro? Quantos? 10%, 20%. O que tinha de paraquedista era impressionante. Hoje não. Hoje os candidatos estão no nível top. Tanto que as provas também aumentaram o grau de dificuldade. Tiveram um grau de dificuldade aumentado, obviamente. Então, nesse aspecto, vocês estão com o ponto fraco. Vocês aí estão com a parte mais difícil dessa balança. Tá ok? Por quê? Porque democratizou-se o ensino jurídico, democratizou-se o ensino preparatório para concurso. Hoje, nos 4 cantos do Brasil, tem gente aqui, ó, é só vocês repararem no Periscope, quando eu entro ao vivo, é o Brasil inteiro participando. Então, nós temos um corpo de candidatos muito mais homogêneo, e aí vocês saem perdendo a merda. Na minha época, a concorrência, admito, não era tão grande. Então, em resumo, eu digo o seguinte, ó, para se preparar para concurso, na minha época, era mais difícil, mas a concorrência não era tão acirrada. Hoje, para se preparar para concurso, ficou mais fácil, mas a concorrência está mega. Na minha época, você poderia se dar o luxo de errar A ou B. Hoje você não pode dar o luxo de errar questão fácil ou questão média, você não pode dar o luxo de errar, porque a concorrência passa atropelando. Por isso que eu repito, não tem época mais fácil ou mais difícil. Na minha época eu tinha pontos mais fáceis e pontos mais difíceis. E agora inverteu. O que era mais fácil hoje está mais difícil. O que era mais difícil hoje está muito mais fácil. Você tem muitos instrumentos. Está faltando você perceber que com esses instrumentos você precisa adicionar mais um, que é a força de vontade. Acreditar em você. Saber que eu estou aqui numa terça-feira, vai fazer aí 1 hora falando para quem quer passar em concurso público. Olha, o momento que nós estamos vivendo é de crise, mas é nesse momento de crise que você separa o homem da criança. É nesse momento de crise que aquele que vai passar, ele acelera o ritmo, e aquele que não vai passar já desistiu. Compreenderam? Eu espero que tenham gostado desse vídeo, um bate-papo. Eu volto a dizer, nada preparado, eu não gosto de trazer aqui absolutamente nada preparado, eu peguei o que vocês me perguntaram, é tudo no improviso mesmo, conversando. Repito, espero que tenham gostado, eu quero fazer isso mais vezes, quero falar com vocês de fase oral, quero aprofundar como fazer uma prova de primeira fase, é uma dica interessante que eu costumo dar para meus alunos. Rogério, eu peguei uma prova de primeira fase, eu começo por qual matéria, etc. Hoje eu já dei uma pincelada no assunto, mas quero aprofundar, vamos combinar, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, mais de 1000 pessoas constantemente ao vivo, estamos chegando a 3 milhões de curtidas, 3 milhões de curtidas, aqui ó, minha família tá tudo lá em cima assistindo, e pior que eles conseguem ver, olha que interessante, amor, eles conseguem ver porque tá refletindo, fala oi, estão vendo minha esposa lá? Não, quer ver, ó, aqui o pessoal tá pedindo para te mostrar, amor, não, minha esposa já fez assim, ó, tô fora, mulher para aparecer, você sabe como é que é, né, eu tenho que avisar com antecedência para ela fazer o cabelo, a unha, e por aí vai, tá bom? Então, muito obrigado para absolutamente todo mundo. Eu vou ler as mensagens para vocês depois. Amanhã continuamos as dicas do Código Penal. Amanhã vamos continuar as dicas do Código Penal. E eu volto com